paz, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ressignificar. Eu sou Stephanie Mello, sou psicanalista, especialista em traumas emocionais, em relacionamentos e também em estilos de apego. E esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast em vídeo também. Estou muito animada, muito feliz com essa nova fase do nosso podcast, então eu já vim trazendo um tema super polêmico, mas extremamente necessário de ser falado. Então, afinal, relacionamento é para fazer a gente feliz? A gente vive numa cultura que vende a ideia de que o amor tem uma obrigação de fazer a gente feliz. As músicas dizem isso, os filmes dizem isso, as séries dizem isso. E aí a gente cresce com a fantasia de que quando a gente encontra a pessoa certa, tudo vai se alinhar. A solidão acaba, as dores diminuem, as feridas vão se fechar, a vida vai fazer sentido, vai encaixar. Mas tem uma verdade que ninguém contou pra gente. Relacionamento não é para fazer gente feliz. Relacionamento é para revelar quem nós somos. E isso assusta, mas liberta. Porque tira do vínculo o peso que nunca deveria ter sido colocado nele. E é justamente aqui que nasce a maioria dos conflitos amorosos que a gente vê hoje e que eu trabalho diariamente com os meus alunos na escola Ressignificar ou com os meus pacientes. Mesmo sem perceber, a gente entra num relacionamento esperando que o outro cumpra uma função emocional, que é não me deixa triste, não me frustra, não ative os meus gatilhos, não me abandone, me faz sentir especial, me diz que eu sou importante, me diz o meu valor. Só que isso não é amor. Isso é uma carência antiga sendo projetada no relacionamento. É a criança ferida pedindo para o parceiro aquilo que ela não teve lá na infância. E quando você espera que o outro faça você feliz, algo muito pesado vai acontecer. Você vai criar uma dependência emocional. A sua estabilidade depende do humor, da presença, da validação do outro. Se o outro está feliz, você está. Se o outro teve um dia difícil, você desestabiliza e você torna o outro um funcionário emocional seu. E ninguém aguenta esse papel por muito tempo. Essa expectativa vem lá da nossa infância. Porque se você cresceu em um lar onde você não teve validação, afeto, segurança emocional, constância, o seu coração aprendeu que você estava sozinho demais. E agora na vida adulta, sem perceber, você pensa: meu parceiro vai curar o que faltou lá atrás, ele vai tapar meus buracos e os meus vazios. Só que nenhum relacionamento do lado de fora dá conta disso. O que é da infância só é resolvido com o processo de olhar para dentro, consciência, terapia, autorresponsabilidade, encher o nosso copo, como eu ensino lá na escola Ressignificar. Relacionamento não cura a ferida. Relacionamento ativa a ferida para que você possa curá-la. Você pode fazer esse papel. Porque relacionamento realmente é um espelho. Ele te mostra a sua insegurança, o seu medo de abandono, o seu controle, a sua necessidade de aprovação, a sua dificuldade de confiar, as suas idealizações. O outro não coloca isso dentro de você. Ele só acende a luz no lugar onde você escondia as suas dores. E é por isso que o começo da relação parece tão perfeito, mas é pura fantasia. E quando a idealização ela cai, você finalmente começa a ver o outro e começa a ver você mesmo. E é aí que o relacionamento de verdade começa. E a pessoa do estilo de apego ansioso acredita que amar é garantir presença. Então ele se desespera quando o outro não entrega uma constância absoluta. Para o ansioso, é aquele pensamento inconsciente: se você me ama, você vai provar o tempo todo. E o problema nisso não é o parceiro, é o eco, a visão da ferida do abandono o tempo todo afetando essa relação. Já o evitativo, ele teme ser engolido pela relação. E ele foge quando ele vê que o outro espera essa salvação. Ele foge não porque ele não ama, mas ele foge porque ele se sente muito pequeno diante da expectativa e por não saber lidar com seus sentimentos. Já o ambivalente oscila entre me ama e não chega perto. Esquenta e esfria, quero e não quero. É um coração completamente dividido entre desejo e pavor. E a pessoa que conquista o estilo de apego seguro, que é a meta, né? Sabe que o relacionamento não é salvação, é a construção. Ele não idealiza, ele não fantasia, ele não exige perfeição. E por isso consegue amar com mais leveza, consegue construir um relacionamento saudável. E toda vez que você espera perfeição, constância absoluta, validação 24 horas, certezas emocionais,
que ninguém pode te dar, não é um adulto pedindo, é uma criança ferida que está dentro de você. A criança quer amor incondicional o tempo todo. O adulto entende que o outro também tem limites, tem dores, tem imperfeições. E relacionamento saudável é quando o adulto dentro de você lidera o vínculo e não a sua criança assustada, com medo, que não consegue nem racionalizar direito. E é uma das coisas mais lindas quando eu vejo nos meus alunos, né? Quando eles descobrem isso, começa a reorganizar o lugar interno dessa criança e tudo muda. A crença da outra metade destrói muita gente, muito relacionamento. Porque quando você acredita que precisa de alguém para ser inteiro, você se coloca como metade, como insuficiente, como incompleto. E quem se enxerga como metade aceita migalhas porque sente que precisa do outro para existir. E relacionamento saudável não são duas metades que se completam, são dois inteiros que se escolhem. E ser inteiro não significa ser perfeito, significa se responsabilizar pelo que é seu e não depositar isso no outro. Relacionamento não existe para te fazer feliz. Relacionamento existe para compartilhar a felicidade que você constrói dentro de você. E se eu estou na dependência emocional, eu vou pensar, sem você eu não vivo. Já no amor saudável, eu vou pensar, eu vivo sem você, mas eu escolho ficar com você porque com você a vida fica mais bonita. E sabe por que tantos relacionamentos falham hoje? Porque as pessoas estão mais feridas, os gatilhos estão mais intensos, as expectativas estão irreais, a idealização é enorme, a intolerância, né, ao desconforto é mínima. A tecnologia cria essa ilusão de infinitas opções e pouca gente aprendeu a amar com responsabilidade emocional. Relacionamento virou lugar de cobrança, não de construção. E por isso que a gente vê tantas relações se rompendo antes mesmo de começarem. A responsabilidade emocional é um divisor de águas nas relações. Essa é a chave. O que eu sinto é meu. O outro pode até ativar, mas quem cuida sou eu. Quando você entende isso, a sua vida muda, o seu relacionamento muda, transforma. Você para de se culpar, você começa a comunicar, você começa a se posicionar, você começa a se conhecer. E é isso que eu ensino nos processos lá dentro da escola, como sair dessa reatividade e entrar nessa consciência emocional. Amor não é só sentir, é decidir, é construir, é renovar, é sustentar, é comunicar. Exatamente como no trabalho, você não sente vontade todos os dias, mas você trabalha porque faz sentido para você de alguma maneira, porque tem valores similares, porque te dá uma recompensa. O amor é igual. O sentimento oscila, mas a escolha sustenta. Então, Stephanie, como é que eu construo um relacionamento maduro? Primeiro ponto, mais importante, reconheça suas feridas, porque você não cura o que você não vê. Segundo, assuma as responsabilidades pelo que você sente. Troque o ela me fez sentir, ele me fez sentir por eu me senti assim quando. Terceiro, pare de idealizar. Idealizar sempre termina em frustração. Quarto, aprenda a comunicar suas necessidades e não cobranças. A vulnerabilidade aproxima muito mais do que a acusação. A acusação nunca dá certo. Quinto, trabalhe o seu mundo interno. E é isso que fortalece o adulto dentro de você. E entenda que o outro não é responsável pela sua dor. Ele pode te apoiar, mas quem cura é você. Construa um amor adulto. O amor adulto ele falha, mas repara, ama, mas também posiciona, sente, mas também decide. E relacionamento não é para te fazer feliz. É para te tornar capaz de amar não só o outro, mas amar você mesmo. Quando você tira do outro a obrigação de te salvar, o amor fica leve, a intimidade fica profunda, as brigas diminuem. A criança ferida descansa, o adulto assume o seu lugar e a relação, de fato, cresce. A felicidade é sua responsabilidade. Você que tem que aprender a se preencher. E quando você entende isso, o amor deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um caminho de evolução. E se você quiser, de fato, aprofundar sobre isso, entender suas feridas, seus padrões, transformar o seu relacionamento a partir de você, você já sabe onde me encontrar, que é na Escola Ressignificar, onde eu te guio passo a passo nesse processo. É isso. Te vejo na próxima.